Olá, pessoal. Vamos começar agora uma aula de eletrônica digital. E antes de começarmos propriamente dito a aula, vamos fazer uma breve revisão do conteúdo até então aqui abordado. Essa é a aula 2 de um conjunto de 3 aulas e nós vamos abordar a parte de eletrônica sequencial, essencialmente envolvendo flip-flops, LEDs, circuitos contadores, registradores e suas aplicações. Na aula 1, a gente apresentou os elementos principais da eletrônica sequencial, que seriam os LEDs. Mostramos por dentro como que é a sua construção interna básica, também baseada em flip-flops, portas lógicas. Falamos do LED SR, ativo baixo e ativo alto, ou NAND ou NOR. Falamos da entrada de clock, onde só os flip-flops têm, diferenciando dos LEDs. Mostramos qual que é o comportamento típico de um flip-flop SR, mostrando o diagrama de transição de estados do mesmo aqui, no domínio do tempo. E algumas características, como quanto tem que acontecer o pulso de entrada em relação ao pulso de clock. Mostramos internamente um latch acrescido desses elementos vira um flip-flop, é importante entender isso aqui. Apresentamos o flip-flop JK e o D, que seriam talvez os dois mais importantes. Talvez não, seriam certamente os dois mais importantes. Reapresentamos o latch D com uma característica diferente. Falamos nas entradas assíncronas, que essencialmente se resumem a preset e a clear, que geralmente são de sobreposição, são entradas assíncronas, ou seja, elas não dependem de referência de clock para poderem atuar. Em algumas versões, o preset e o clear, eles dependem de clock sim, mas são versões pouco utilizadas. A maior parte delas, a entrada de sobreposição, ou seja, aquela dominante, e a de preset e de clear. Sendo que a de preset torna a saída alta e a de clear torna a saída baixa, independente do que é que seja sendo colocado aqui nessas 3 entradas de clock e JK. Mostramos um exemplo, falamos sobre talvez a primeira das aplicações, que seriam os registradores. No caso aqui eu tenho um registrador, lembrando que registrador nada mais é do que um arranjo, ou seja, uma ligação de um conjunto de flip-flops, seja série, série, paralelo, paralelo ou uma combinação dessas. No caso aqui nós temos um registrador, ou seja, um CI, um circuito integrado, onde alguém foi lá e colocou 6 flip-flops. No caso aqui a gente vê do tipo D, provavelmente é para transmissão de dados, o D é muito utilizado para transmissão e armazenamento de dados, e o JK para outras aplicações diversas, como, por exemplo, contagem, geração de sequência de cadeias e por aí vai. Bem, aqui nessa configuração, então vamos lembrar que registrador é o cara que foi lá, fez essa ligação elétrica aqui que vocês estão vendo, ele curto-circuitou o clock desses 6 registradores e cascateou a entrada de um com a saída de outro. Então, ou seja, isso daqui é um registrador cuja entrada é serial e a saída dele também é serial. Não está vendo aqui muito óbvio, tá, mas tá aqui a saída dele. E isso daqui é um registrador série. Mais à frente a gente fala sobre isso daqui também, tá? No final da aula 3. Lembrando que essa é a aula 2. Ok. Mostramos aqui o divisor de frequência e agora também o diagrama de transição de estados. Tem gente que chama isso daqui de máquina de estados. Ok, também acho que pode ser chamada de máquina de estados. Mas como se trata de um processo aqui de contagem, vamos por agora chamar só diagrama de transição de estados, ok? Mas vamos só revisar esse daqui, porque esse daqui ele é muito importante e vai abrir caminho para nós para os próximos slides, ou próximos conhecimentos. Aqui a gente percebe 3 flip-flops do tipo JK, e observem que as entradas de todos eles JK foram curto-circuitadas em VCC, ou seja, alguém foi lá e colocou um. Lembrando que o comportamento do flip-flop JK é justamente o comportamento de
Quando suas entradas JK estão em 1 ou em VCC, e ele recebe um pulso de clock, a sua saída comuta. Se ela está em 1, vai para 0, ou se ela estiver em 0, vai para 1. Ela troca, comuta. Ok? Então, vamos lembrar aqui, nessa configuração, esse aqui é o nosso primeiro estágio. Por que eu sei que é o nosso primeiro estágio? Porque o cara colocou uma entrada de clock aqui. Aqui está sendo injetado o seu sinal, na primeira entrada. As outras entradas, como eu já observei, elas são fixas. Então, aqui tem uma sequência de pulsos. É essa sequência de pulsos que a gente está vendo aqui. Observem que pela bolinha, aliás, pelo triângulo, eu sei que é uma entrada por borda, não por nível. E no caso da presença da bolinha, me indica que se trata de uma borda de descida. Então, observem aqui que no diagrama, a borda de descida ela foi destacada. Por quê? Porque aqui é um sistema de borda de descida. Inserindo os uns, ou seja, na primeira borda de descida, ele vai comutar. O que é zero? Esse daqui. Então, ele estava em 0 antes de dar a borda. Na hora que deu a borda, ele comutou. Novamente, desceu, comutou. Desceu, comutou. Desceu, comutou. Deixa eu colocar aqui o marcador a laser. Vai ficar talvez um pouco mais fácil de enxergar. Ou seja, desceu, comutou. Desceu, comutou. Observem que para toda descida existe uma correspondente comutação. E é isso que ele vai fazer sempre, esse cara. Bem, ou seja, desceu, pulso aqui, trocou o nível aqui, comutou o nível aqui. Pronto, só isso, bem simples. Agora, ao invés de analisarmos individualmente esse cara daqui, vamos observar que essa saída dele, a saída que a gente chama de Q0, tá aqui a Q0 aqui, a entrada dele é essa entrada aqui de clock, que é essa sequência de pulsos. Observem o seguinte, aqui eu tenho um período, ou seja, ficou nível baixo e nível alto, nível baixo e nível alto. Aqui eu tenho um período de frequência. É o T lá que a gente falava. T é inverso de 1 sobre frequência. Observem que aqui agora, ó, alto, baixo, aqui eu também tenho um período de frequência. Observem que para cada 2 períodos de tempo da sua forma de onda periódica aqui, eu tenho uma. Ou seja, o período aqui é 2 vezes o período daqui. Então, se o período é 2 vezes, a frequência tem comportamento contrário ao período, então a frequência aqui é metade. Se aqui eu tenho uma determinada frequência, sei lá, 10K, aqui a frequência é metade, 5K, simples assim, ok? Então ele foi utilizado aqui, talvez, como um divisor de frequência. É um divisor de frequência, sem a menor sombra de dúvida. Mas mais à frente a gente vai entender que ele é muito mais do que um divisor de frequência. Para isso, vamos ver que essa saída Q0, ela é agora entrada de clock do flip-flop 1, aqui o flip-flop 1. Então, toda vez que eu tiver uma borda de descida aqui, ele comuta. Desceu, comuta. Desceu, comuta. Desceu, comuta. E assim sucessivamente para o resto da vida de funcionamento desse circuito aqui, enquanto ele estiver energizado. Ótimo. Então, novamente, vamos olhar aquela questão do comportamento. Aqui eu tenho um período da minha saída aqui. Agora observe um período da sua saída Q1, dessa daqui. Eu estou analisando essa saída em relação a essa daqui. Observa, vou começar aqui, ó, então. Aqui eu tenho um período, 2 períodos. Olha que legal. Aqui eu tenho um período. Ou seja, enquanto acontece um período aqui de frequência, da frequência, aqui acontecem 2. Ou seja, esse T de período aqui é igual a 2 vezes o T do Q0. O período aqui é 2 vezes maior. Então, a frequência também é 2 vezes menor. Lembrando, então, se essa frequência daqui é de 10K, essa daqui é de 5 e essa é metade da de outra. Metade de 5 é 2,5. Então, essa daqui é 2,5 Hz, essa daqui é 5 Hz e essa é 10 Hz.
Observem que toda vez que eu injeto uma determinada frequência aqui no flip-flop, na entrada de clock, se JK estiver em processo de comutação na saída, ou seja, ligados em VCC, a frequência aqui corresponde exatamente à metade da frequência de entrada. Então, se aqui eu entrei com uma frequência de 10 unidades, aqui vão ser 5. E aqui vai ser 2,5. Por quê? Porque o sinal que está passando aqui já passou por esse flip-flop e por esse flip-flop. Passou por dois processos de divisão por 2. Então, 10 dividido por 2, que é dividido por 2, vai dar 2,5. E observe mais uma vez que a saída desse estágio é ligado na entrada do outro. Então, que por análise de sucessão, me leva a observar que a frequência que sai aqui é metade da frequência que entrou aqui. Se a frequência que entrou aqui era 2,5, a frequência que vai sair daqui é metade de 2,5, que é 1,25. Ou seja, se entrarmos com 10 unidades aqui, aqui vai sair com 5, aqui vai sair com 2,5 e aqui vai sair com 1,25. Então, se nós formos considerarmos 10, tá? Dividido por 1,25 vai dar 8. O que é 8? 2 elevado a 3. Pô, de onde que vem 3? 3 flip-flops. Se eu tivesse, então, nessa mesma configuração elétrica, o que é configuração elétrica? JK ligado em VCC, e a saída de um estágio é a entrada de outro. Realimenta o outro. Realimenta não, né? Alimenta. E se fossem 4 estágios, eu teria que dividir, então, por 2 elevado a 4, que dá 16. Então, eu ia pegar esse meu clock, e no outro quarto estágio, vamos desenhar ele aqui, só para a gente mostrar como ele seria. Vou desenhar ele aqui, tá? Então, eu teria aqui um outro flip-flop, onde eu teria que pegar a entrada J, vai sair feia a letra, mas vamos lá. Entrada K, todas elas eu teria que pegar aqui e ligar em VCC para produzir esse efeito aqui de valer 1, tá? E aqui eu pegaria, aqui eu tenho a entrada de clock, vou manter do mesmo ritmo, né? Borda de descida. Aí eu pegaria aqui e ligaria aqui. Ou seja, isso daqui é do programa, tá, pessoal? Esses pulos aqui, não sei o que é, talvez eu, sei lá. Enfim, então a minha saída aqui, eu venho aqui, ligo aqui no clock. Aqui na minha saída, eu teria, então, essa frequência, F, a frequência, então, F, dividida por 2 elevado a 4, 16. Ok? Bem, isso analisando sob o ponto de vista da frequência dos sinais de saída em relação à entrada. Agora, se eu começar a enxergar essas saídas minhas aqui, ó, Q1, Q2, Q1, Q0, vamos olhar. Considerando que inicialmente todo mundo valia 0. Depois a gente pode arredondar melhor essa questão de considerando o quê. Mas por enquanto vamos imaginar que por um milagre qualquer, todas as saídas eram 0. Então aqui eu tenho 0, 0, 0. Se isso fosse o número, seria o número 0. Analisando aqui agora, a gente observa que essa saída aqui, que é 0, comutou. Então seria 1, 0 e 0. Está aqui, 1, 0 e 0. Essa outra 0, 1 e 0. 0, 1 e 0. Deixa eu voltar aqui. A caneta laser para ficar mais fácil de ver. Essa seria 1, 1 e 0. Então está aqui 1, 1 e 0. E assim sucessivamente. Basta olhar os valores de níveis lógicos que nós percebemos em cada um deles aqui, considerando esse daqui de mais baixa ordem, porque ele é o primeiro a receber o sinal de entrada, o que mais modifica a sua variação em saída, que é o que mais modifica. E considerando o último como o que menos modifica e o que recebe, tá, a saída em relação à entrada, a saída mais atrasada, como tá sendo o bit de mais alta ordem.
Vamos imaginar que isso seja um número. Então, eu venho aqui 1, 1 e 1. Então, está aqui 1, 1 e 1, sendo que esse daqui é o bit que sai em Q2 e ele é o bit de mais alta ordem. Se nós formos enumerar esses valores aqui, então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois se repete, porque essa onda aqui ela vai se repetir novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Mas observe que isso daqui é um processo de contagem. Aqui eu contei de 0 até 7 e depois eu vou repetir novamente esse processo de 0 até 7. Então, além de divisor de frequências, esse cara também é um contador. Olha que legal, é um contador de 0 até 7. De 0 até 7 nós temos quantos valores? 7? Não, 8, 0 também conta. Nós temos 8 valores. Por que 8 valores, Alan? Porque com 8 valores eu preciso quantos bits para representar 8 valores? 3 bits. Quantos flip-flops eu tenho aqui? 3 flip-flops. Ou seja, cada flip-flop representa, tá, uma unidade aqui. Ou seja, aqui estão os meus 3 bits. Esse bit é guardado por esse flip-flop. Esse bit é guardado por esse flip-flop e esse bit aqui é guardado por esse flip-flop. Se tivéssemos esse quarto flip-flop aqui, teríamos 4 bits. 4 bits, tá? É um número binário com 4 casas, cada casa valendo de 0 até 1. 2 elevado a 4 gera uma possibilidade de combinação de números de 16 valores. 2 elevado a 4 é 16. Tá joia? Então, só para a gente colocar em tela, deixa eu colocar aqui em tela. Então, com 4 bits, eu teria um número binário com 4 casas, tá? Binárias. Então, aqui eu posso ter o número 0, 1, ou seja, 2 valores. Aqui eu posso ter outros 2 valores, que é o 0, 1. Aqui eu posso ter 2 valores. E aqui é o mouse que está ruim, viu, pessoal? Aqui 2 valores. Então, por análise combinacional, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência, que dá 16. 16, então, mesmo que contarmos de 0 até 15. Olha que interessante. Nesse modelo, incluindo esse flip-flop que eu coloquei por conta própria, a gente começaria no número 0, iria até o número 1, 1, 1, 1. 15, de 0 até 15, 16 valores, e depois de 15 ele retornaria ao seu processo de contagem. O diagrama de transição de estados desse modelo para 3 flip-flops, então ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e reinicia o ciclo. Existe algum outro valor que dê para colocar aqui? Pô, professor, o valor 9, o valor 10. Não dá, são só 3 flip-flops, é impossível, impossível. Todas as possíveis combinações já estão elencadas aqui na forma de bolinhas, que é o que a gente chama de estado. Uma bolinha é um estado. Ou seja, esse é o estado onde o flip-flop Q2 vale 0, o Q1 vale 0, tá? Perdão, o Q1 vale 0, o Q2 vale 0 e o Q3 vale 0. Não existe outra possibilidade. E toda vez que tem uma entrada no meu circuito, ele vai desse estado para esse estado. Ou seja, essas setas indicam que quando o seu sistema ele é modificado quando? Quando nele é injetado um pulso. É a entrada, é a única entrada que tem no seu circuito. Ele faz esse processo aqui. Gente, importantíssimo, tá? Importantíssimo isso daqui. E seja isso que eu mostrei o comportamento de contagem ou divisão de frequências, que são duas coisas completamente distintas. Às vezes você quer dividir frequências, às vezes você quer contar, mas que você faz com o mesmo circuito. E também essa representação aqui funcional de como que a gente representa o funcionamento daquele circuito. Essa representação é extremamente utilizada na modelagem de alguns sistemas, como, por exemplo, sistemas computacionais. Lá a gente chama de máquina de estados, mas de ideias do modo em geral. Mais à frente a gente volta a falar dela, mas já fico reforçando aqui a importância disso. Beleza. Alan, mas você tinha falado para mim que aqui você vai injetar um sinal de clock.
Cara, da onde que eu tiro esse sinal de clock? Eu tiro de alguma árvore? Da onde que eu tiro isso, cara? Bem, existem circuitos que fazem isso. Em bancada, a gente tem os geradores de sinais, mas o gerador de sinal ele não nasceu em árvore, tá? Qual que é? E mesmo que tivesse nascido, eu preciso de um trem daquele tamanho para ligar em três modestos flip-flops. Bem, você pode fazer seu próprio gerador de sinal, tá bom? Aqui a gente traz um circuito muito básico, porém muito utilizado para esses propósitos, que é o circuito LM555. Vou anotar aqui, ó, L, M de Maria, 550. É um CI que você deve pagar por ele, imagino que uns R$ 2, R$ 3 nos dias de hoje. Bem baratinho, bem simplesinho, acha fácil. É um CI já bem antigo. Seu CI, a cara dele é esse daqui, está dentro desse quadrado. Então, esse quadrado aqui é um chip que você vai comprar, cujo nome dele é esse cara daqui, ok? A pinagem pode mudar, algumas características podem mudar de fabricante para fabricante, então a gente aconselha olhar o datasheet do fabricante. E muda. Mas, do modo em geral, o funcionamento dele é bastante estendido e eu acho que dá para generalizar, e é o que eu vou tentar fazer aqui, generalizar. Então, no pino 8 e no pino 4, eu vou ligar a minha alimentação, que é em torno de 5 volts. O pino 4 é para fazer reset dele, tá? A gente não vai utilizar, e o pino 8 é para alimentar, enquanto o pino 1 também é para alimentar, aterrando ele, para gerar a diferença de potencial de 5 volts necessária para o funcionamento dele. Dentro dele, olha aqui que a gente tem um amp-op ligado na configuração de comparador. O que que ele faz? Se o valor de tensão analógico, tá, que eu tenho aqui for maior do que o que eu tenho aqui, aqui vai sair nível alto. Caso contrário, vai sair zero. Ou seja, se o valor de tensão que eu tenho aqui na entrada, que a gente chama de negativa, o nome certo é inversora, mas vamos chamar de negativa, tá? Em relação a isso daqui, então ele vê se o que está no positivo é maior do que o que está no negativo, sai 1. Se não for, sai 0. Simples assim. Então aqui eu tenho dois comparadores. Observem que esses dois comparadores estão ligados num divisor de tensão. Então aqui eu tenho 5 volts, aqui eu tenho uma resistência interna, duas resistências internas, três resistências internas. Olha que legal. E aqui o terra. Elas são iguais. Então, aqui eu tenho 5 volts, eu tenho que pegar esse 5 volts e dividir. Ó, se aqui eu tenho 5 volts, nesse ponto eu tenho 5 volts, e aqui eu tenho zero, eu tenho que dividir ele em 1, 2, 3 níveis de tensão iguais. 5 dividido por 3, se não me falha a memória, vai dar em torno aí de 1,7, alguma coisa assim, tá? Um pouco menos que 1,7, 1,66. Vamos jogar lá 1,7, tá bom? Então aqui eu tenho 5 volts, eu vou perder 1,7 aqui, 1,7 aqui e 1,7 aqui. Ou seja, a perca total de 1,7 mais 1,7 mais 1,7 vai dar os 5 volts. Então aqui eu tenho 5, perdi 1,7, então aqui vai dar quanto? 3,3. Aqui eu tenho zero. Aqui eu tenho zero. Bem, perdi 1,7, ou seja, aqui é a perca de 1,7. 1,7. Opa, 1,7. Então, aqui vale quanto? Bem, se aqui é zero, eu perdi 1,7, então aqui é 1,7. Tá bom? Beleza. Então, aqui eu tenho esse valor de tensão, aqui, que é 1/3 de VCC, aqui, ó. Aqui sempre. Estou tentando dar o Ctrl Z, mas desculpa, não vai dar. Aqui nesse ponto, eu sempre tenho 1,7. E aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui que eu estou marcando, eu sempre tenho 3,3. E nesse outro ponto aqui, professor, olha esse daqui, ó. Esse daqui, ele está sendo levado para o pino 6 do circuito, está externo ao circuito. Daqui a pouco a gente conversa sobre ele. E esse pino aqui negativo, ou entrada inversora, está sendo levado pino externo também do CI.
2. O cara colocou um capacitor aqui para fazer com que o valor de tensão aqui seja estabilizado. O ruído ele não altere. Ou seja, eu tenho só uma componente DC, porque realmente eu tenho só a componente DC. Essa aqui, fonte é DC, então aqui eu não deveria ter nenhuma variação, flutuação. Se tiver algum ruído aqui analógico, esse ruído ele vai ser esgotado para cá, porque o capacitor ele tem baixa impedância, geralmente, para valores de alta frequência. É só lembrar da fórmula da reatância capacitiva. Mas quem não está entendendo isso não precisa de preocupar, porque ainda não tem circuitos elétricos 1, tá? Se tiver circuitos elétricos 1, pode ficar preocupado, significa que você não aprendeu direito circuitos elétricos 1 ou esqueceu. Mas vamos lá, vamos voltar. O curso aqui não é de circuitos elétricos. Então vamos voltar a entender o que está acontecendo aqui. Bem, então eu tenho aqui um LET SR, que é acionada, a entrada S é acionada por esse comparador, a entrada R é acionada por esse comparador. Ou seja, quando o nível de tensão aqui tiver maior do que 3,3, ele reseta a saída. E quando o nível de tensão aqui nesse ponto, tiver menor do que 1,7, ele vai setar a minha saída. E observem que o complementar da minha saída fica abrindo e fechando uma chave. Pessoal, isso daqui é terra, isso daqui é terra, isso daqui é terra. Observem que o terra aqui foi representado por um triângulo e aqui por uma sequência de retas paralelas, ou palitinhos. Esse daqui é o que a gente chama de terra digital e esse é o de terra analógica. É uma história complexa, a gente pode falar isso em algum outro momento, mas em resumo, eles podem ser interligados. Interligados. Deixa eu fazer a interligação aqui, ó. Ou seja, todos eles podem ser ligados por um fio para todos dois valerem 0 volts. Por que que a gente separa eles? Porque geralmente o terra analógico é um terra que a gente não gosta de colocar muito ruído nele. Já o terra digital é um terra que a gente não está muito preocupado com ruído, porque é um circuito 100% digital. Então, a gente coloca um outro componente aqui, que chama ferrite bid, é um indutor. O que que ele faz? Ele deixa o nível DC desse cara daqui ser igual ao nível DC desse cara daqui, mas ele não deixa as flutuações de ruído provocadas pelo chaveamento do abre e fecha do nível alto e nível baixo passarem para cá, porque aqui é um circuito analógico. Ele é sensível a essas variações de ruído que podem provocar medições ruins, tá? Ou até errôneas. Isso é um tópico muito complexo, quem não entendeu, tudo bem, tá? A gente pode conversar isso em algum outro momento. A gente geralmente isso é tópico de assunto mais avançado para quem está na eletrônica. Mas não custa nada também abrir essa observação aqui para a pessoa ficar bastante esperta, tá? Na observação do terra digital e do terra analógico. Beleza, fechou parênteses, vamos voltar aqui. Então, lembrando, quando aqui for maior do que 3,3, reseta. Quando aqui for menor do que 1,7, esse cara seta. E ele fica brincando de abrir e fechar essa chave, onde internamente esse ponto daqui é igual a esse ponto daqui. Internamente, tá bom? Fica brincando de abrir e fechar segundo esse regramento. Zero abre, ou seja, quando sair zero aqui, vai abrir a chave. Quando sair um aqui, vai fechar a chave. Agora, vamos tentar entender o funcionamento do circuito? Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor agora. Vou passar para azul. Ok? Então, imagina que seu circuito está desligado. Se ele está desligado, não existe carga nesse capacitor. Tá? Ele vale 0 volts. Tem 0 volts nele. Porque não tem carga. Na hora que eu energizo, ou seja, eu ligo isso daqui, vamos imaginar que originalmente esse cara aqui está valendo, sei lá, 1. Estou imaginando, estou chutando. Tem como você configurar. Se ele está valendo 1, esse cara aqui está valendo 0. Se esse cara está valendo 0, essa chave está aberta. Então, o que que vai acontecer? A corrente vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, veio. Chega aqui nesse ponto, eu acho melhor colocar. Chega aqui nesse ponto, ela pode vir para cá,
ou pode vir para baixo, ou nos dois. Ela não vai vir por esse caminho daqui. Vou trocar o marcador, vai ficar mais fácil, tá? Ela não vai vir por esse caminho daqui, por quê? Porque a chave está aberta. Chave aberta é impedância infinita, resistência altíssima. A corrente foge de resistência, então não vai vir nada para cá. Aí a corrente que já tinha passado por RA e provocou uma queda de potencial aqui, é também obrigada agora a passar por RB, provocando uma queda de potencial. Na hora que chega nesse ponto daqui, ela tem um determinado nível de tensão. Quanto que é? Depende da carga acumulada no capacitor, que era zero. Então, aqui no primeiro, logo que ligou, aqui vale zero. Tá? A corrente pode vir para cá ou pode vir aqui para cá de novo, para cá. Para quem não sabe, esse componente aqui, o amplificador operacional, a impedância de entrada dele é altíssima, na ordem de mega ohms. Então, ele não vai vir para cá, não. A corrente vai ser forçada a vir aqui e vai começar a carregar o seu capacitor. Ela vai fazer uma curva assim, pessoal, tá? A curva de carga do capacitor, para quem não lembra, aqui nesse eixo vertical é a tensão do capacitor e aqui eu tenho tempo. A curva de carga do capacitor é assim, ó. E depois ela vai estabilizar e vai ter manter constante. Essa é a curva de carga do capacitor. Aqui é um exponencial, perdão, ela é mais ou menos assim, ó. Eu desenhei errado. Ela é um exponencial crescente, que depois tende a manter constante. Bem, vamos continuar aqui. Lembrando, para quem é de sistemas digitais, isso daqui eu estou informando, estou tentando explicar, mas não precisa preocupar muito se não está entendendo, não, porque ainda não fez circuito zoom, né? Eu acho que dá para entender sem circuito zoom. De qualquer maneira, o entendimento elétrico do circuito, se tiver difícil, você pode negligenciar. Eu me esforçaria para tentar entender, mas não vai cair em prova. O comportamento do CI em si vai, e daqui a pouco eu vou resumir ele. Antes eu estou explicando qual que é a dinâmica interna dele, porque eu acho que é importante a pessoa entender como que foi feito o CI, nem tanto para usar ele, mas para exercitar o raciocínio intelectual. A gente, quando vê um circuito legal como esse daqui e aprende o funcionamento dele, a gente, no final das contas, não só aprende o funcionamento dele, mas como também enriquece a nossa dinâmica de raciocínio. Ok? Fecha parênteses. Então, a corrente vai vir passando aqui e o capacitor inicialmente vai valendo zero e vai carregando. Então, observe, no primeiro momento, aqui vale zero. Se aqui vale zero e aqui vale 3,3, então aqui sai zero. Zero no reset não faz nada. Tá? Aqui vale zero, aqui vale 1,7. Ou seja, 1,7 é maior do que zero. Então aqui vai sair 1. 1 vai fazer o quê? Vai setar, ou seja, a saída que estava em 1, logo no primeiro nanosegundo, femtosegundo. Tá? Se estava 0, vai para 1. Se estava em 1, continua em 1. Ou seja, logo no início, quando as primeiras correntes passam por aqui, a minha saída vai em 1, tá? Ou seja, mantendo esse cara aberto. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu desenhar outro gráfico aqui. Deixa eu desenhar aqui de novo. Vou tentar desenhar ele aqui num cantinho aqui. Tá um pouco chato. Então, lembrando, esse daqui é a carga do capacitor, tá? É a tensão do capacitor. Esse daqui é o tempo. Ok? Bem, então no início, agora eu vou trocar a cor para desenhar o gráfico. Só um minuto. Eu ainda vou colocar aqui em roxo. Não sei se vai prestar não, mas vamos lá, né? Tá desenhando, tá desenhando. Então, ou seja, logo no início, a minha saída está em 1. Está em 1, ó. Essa é a minha saída aqui, está em 1. E a minha tensão no capacitor aqui está 0. Por quê? Porque não está carregado, cara. À medida que o tempo vai transcorrendo, o que que vai acontecer com o meu capacitor? Ele vai carregando. Aí aqui vai valer tipo 1 volt. 1 volt. A DDP nele está valendo 1 volt. Ok.
que o volt vai fazer? Então, aqui vale 1 volt, aqui vale sempre 1,7. 1,7 é maior do que 1 volt, então ele vai continuando soltando 7, o 7 vai continuando valendo 1 ali. Então, ou seja, continua valendo 1. Ó, continua valendo 1. À medida que a carga vai subindo. Agora, vamos imaginar que aqui foi para 2,5. 2,5. Observem, aqui eu tenho quanto? 1,7. Aqui eu tenho quanto? 2,5. 2,5. 1,7, 2,5. Esse cara é maior do que esse? Não, não é. Então esse cara agora vai para zero. Quando ele vai para zero, ele não faz mais nada, cacete. Só que observe o seguinte, esse cara aqui vale quanto? 2,5. Que é o que eu disse que o capacitor está valendo agora. Aqui, ó, ele está aqui em 2,5, ok? Aqui vale 2,5. Aqui vale quanto? 3,3. 2,5 é maior do que 3,3? Não. Então ele não faz nada com o reset ainda. E o capacitor vai subir na carga dele, vai subir na carga dele, vai subir. Subiu a carga dele aqui. Foi até 3,4, por exemplo. Ou 3,31. Agora esse cara aqui, que é a tensão no capacitor. Observem, aqui é a tensão no capacitor. Ela ultrapassou a minha referência de 3,3. Quando ela ultrapassa a minha referência de 3,3, o que ele faz com a saída? É aqui que ele ultrapassou. O que ele faz com a saída? Reseta. Ou seja, a minha saída aqui vai lá e joga para zero. Zero. Na hora que ele joga para zero, observem. Então aqui não sai mais um. Opa, cadê o mouse? Tô achando o mouse. Aqui não sai mais para 1, aqui vai para 0. Se aqui vai para 0, aqui vai para 1. Na hora que esse cara vai para 1, o que acontece? Essa chave fecha, fechou o contato. Na hora que ela fecha contato, a corrente que antes vinha para cá e passava por RB para carregar o capacitor, aumentando a diferença de potencial dele, ela não faz mais esse caminho. Ela fala assim, pô, chega aqui, eu tenho que encarar RB. Eu não vou encarar RB. Eu vou para onde? Eu vou para esse caminho daqui, porque essa chave foi fechada. Aqui eu tenho terra de cara. Ela vai toda para lá. Então, ou seja, os 5 volts ficam aqui agora. Aqui vai valer os 5 volts. Aqui vai valer 0. E não vai mais corrente para carregar o capacitor. Então, o que vai acontecer com o capacitor? Ele vai começar a descarregar. Aqui está a curva de descarregamento dele. Então, ele valia 3,31. Agora ele vai para 3,2, 3,1, 3. Até aí tudo bem. Tá? Até aí tudo bem. Por quê? Na hora que vale, sei lá, 2,5. Aqui vale 2,5, aqui vale 3,3. Solta zero. Não faz nada. Esse cara tá 2,5. Esse cara tá 1,7. Também não faz nada. Só que, ó, então aqui tá a minha referência de 1,7. 1,7. E aqui está a minha outra referência, que estava justamente nesse ponto aqui, ó, de 3,3. Aí, na hora que ele atinge esse patamar aqui de descarregamento, ou seja, aqui está valendo um pouquinho menos que 1,7, aqui vale 1,7, aqui vale menos que 1,7, o que ele faz? Ele seta. Então, nesse ponto aqui, a minha saída vai para 1. E aí essa chave abre e ele volta a carregar o capacitor. Então, em resumo, através desse processo de carga de capacitor, que leva a saída em alto, e descarga de capacitor, que leva a minha saída para baixo, então vai carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Através dessa rede de comparadores aqui, que pega a tensão no capacitor aqui e aqui, ele vai brincando de resetar e de setar a minha saída para controlar o tempo de carga e descarga do capacitor, gerando essa forma de onda aqui quadrada. Tá bom? Bem, essa forma de onda quadrada é um clock. Então, assim, ele gera clock. Tá bom? Usando esse capacitor, que hora de brinca de resetar ou de setar a minha saída, gerando aqui essa forma de onda aqui, ó. Tirando o bug aqui do meu mouse, tá? Quadrada, ou seja, esse é o tempo de carga do capacitor, esse é o tempo de descarga. Eles são iguais? Podem ser e podem não ser. Como é que eu controlo o tempo de descarga e de descarga? Através desses dois resistores
Eu controlo a carga mais o valor de capacitância. Observem, então, esse daqui é o que a gente está chamando de tempo em alto. Olha a fórmula do tempo em alto. É uma constante levantada pelo fabricante, que depende do valor de RA e RB que nós escolhemos, mais o capacitor que nós também escolhemos. Só que tem que ficar esperto. RA tem que valer mais do que 1 kΩ. Por quê? Na hora que essa chave está fechada, a resistência, a corrente vem para cá, passa por ele e entra no seu circuito. Se esse valor de resistência é pequeno, a corrente que entra aqui é alta, esquenta seu circuito e estraga ele. Então ele fala, ó, você tem que ter pelo menos 1 kΩ aqui para não gerar uma corrente muito alta para entrar nesse circuito e queimar ele. Ok. Ele também tem um valor de corrente tá, mínima, e ele fala que esse valor para carregar o capacitor RB não pode ultrapassar 6,6 mega, porque senão fica muito grande, né? E permite a entrada de outras correntes aqui por esse circuito aqui, mas isso não interessa para nós. Mas em resumo é isso. Então, esse tempo daqui é dado por esses dois resistores, RA, RB e o capacitor que você escolhe. E o tempo de baixo, lembrando, o tempo de baixo é quando o capacitor descarrega. Ele descarrega por qual caminho? Esse aqui, ó. Vem para cá, vem para cá e vem para cá. Ou seja, ele passa só por RB. Então, por isso que depende do quanto ele carregou, ou seja, a capacitância dele, mais a resistência de descarregamento dele de RB. Mais essa constante daqui. Então, agora eu consigo controlar o meu tempo em alta e o meu tempo em baixa, baseado nas escolhas de RA, RB e C. Observem aqui também que o meu tempo em alto, pela relação matemática aqui, ele tem que ser maior do que meu tempo em baixa. Então, eu não consigo colocar tempo em alto e tempo em baixa igual, ou seja, esse tempo aqui não pode ser igual a esse daqui, porque senão a minha resistência RA teria que ser quanto? Zero, e ela é proibida de ser zero. Então, o meu tempo em alto pode ser 60% do tempo e o tempo em baixo 40% e por aí vai, tá? Nessa configuração. Bem, existe uma alternativa para isso, quando você quer valores de tempo em alto menores que tempo em baixo. Aí você vai arrancar essa resistência daqui e vai ligar esse seu circuito aqui, onde esses diodos vão fazer alguns bloqueios. Não quero falar nisso aqui agora, mas o nosso livro de texto ele traz mais detalhes. Não quero falar isso agora porque a ementa da nossa disciplina não permite. Mas quem tiver curiosidade, consulta nosso livro de texto. Tá joia? No resumo é isso. É um cara importante, tá bom? Recomendo entender bem essa dinâmica de geração de clock. Em termos práticos, o que eu posso te dizer? Ele geralmente consegue gerar clock até, sei lá, próximo de 1 mega. Mais que 1 mega ele não consegue gerar fácil, de jeito nenhum. Ele também consegue gerar clocks, às vezes, muito pequenos, tipo de 0,1 Hz, de 0,2 Hz. Isso também, às vezes, é importante, tá? Então, se você tem um clock que não precisa ser muito preciso e que varia aí de 0,1 Hz até mais ou menos uns 100K, esse cara é o cara, tá bom? Pode chegar a 200K? Pode chegar a 300K? Pode. Até 1 mega, como eu disse, pode. Mas geralmente as aplicações nesse range são as dominadas por ele. Se você tem uma aplicação que exige mais do que 1 mega ou exige altíssima precisão, seu negócio é outro. Seu negócio é usar um cristal de quartzo, esse cara daqui. A gente pode falar dele talvez mais na frente, mas essencialmente é um material que a gente tira da natureza. Quartzo é um cristal que, dependendo das composições físico-químicas do mesmo, da dimensão dele, da forma como ele é cortado, entalhado na natureza e como ele é encapsulado, ele gira uma forma de onda parecida com a onda quadrada. Na verdade, está mais parecido com a senoide, só que essa senoide depois ela é quadrada pelos circuitos através de um comparador, cefador, tem várias estratégias, tá bom? E aí ele gera o seu sinal de clock extremamente preciso, pouca variação em temperatura. Aqui eu falei da faixa de 1 até 80 mega, não, esse cara chega em giga tranquilo, tá bom? Mas qual que é a desvantagem dele? Se aqui eu posso controlar o meu período, e controlando o período eu controlo a frequência, aqui eu não consigo controle, não tem esse controle, tá? Se você vai lá e compra um cristal de 27 mega, é 27 mega, pronto, acabou o resto da vida.
tá? Ah, mas eu preciso de um cristal de 29 mega. Não consegue, a não ser que você consiga comprar um de 29 mega, que não é comercial. Ah, mas eu quero um de 29. Então faz o seu de 29, cidadão. Já que ele não é comercial, ele não é vendível, então não adianta você querer procurar um cristal que comercialmente não é disponível. Simbologia dele geralmente é parecida com essa, tá? Parece até um pouco capacitor, mas não é. As placas aqui têm esse tamanho e ele tem esse quadrado aqui por dentro. Aqui é a simbologia dele. Geralmente o pessoal gosta de colocar esses dois capacitores para tornar ele um pouquinho mais limpo, né? Como eu disse, ele não gera a forma de onda quadrada, gera uma parecida com a senoidal. Mas não é obrigatório, é desejável, mas não é obrigatório. Mas também isso é só título de curiosidade. E aqui agora nós vamos para os contadores assíncronos, tá? Daqui a pouco, para os contadores assíncronos e para os síncronos, ok? Para ir para a máquina de estados e dos decrescentes. Então vamos lá. Vamos falar aqui agora dos contadores assíncronos. Observe que essa ligação aqui que eu fiz aqui, ela é idêntica à que eu fiz aqui. Então, como eu já expliquei lá, aqui eu não vou me dar o trabalho de repetir, ok? Mas por que assíncrono? Que não existe uma. Eu vou mostrar os síncronos daqui a pouco, mas essencialmente a entrada do seu circuito é só essa daqui. Aí o clock de um é baseado no clock de outro. Já falamos sobre os contadores assíncronos, tá? Não vou falar, só demos o nome para ele aqui agora, então não vou repetir a dinâmica dele. Mas ele tem um problema um pouco grande, tá? Um pouco não, grande, dependendo do valor que você usa. Imagina que essa entrada de clock aqui é essa daqui. E esse sinal que você está vendo aqui, ó, esse sinal aqui do flip-flop A é esse aqui. Então observem, esse cara é borda de descida, então eu dei uma borda de descida e aqui ele vai comutar a minha saída. Toda vez que eu tiver uma borda de descida aqui nessa entrada, ele vai comutar essa saída. Deixa eu passar para o laser aqui de novo, para ficar mais fácil de ver, tá? Então, ou seja, toda vez que eu tiver uma borda de descida aqui, aqui eu vou ter uma comutação. Ou seja, aconteceu uma borda de descida, houve uma comutação. Mas observe que existe um atraso que agora nós estamos considerando. Que atraso é esse? O atraso inerente. Pessoal, só um minutinho. Olha o negócio aqui. Um minutinho. É um atraso inerente a todo circuito. Portas lógicas têm um atraso, por exemplo, de 10 nanosegundos. Flip-flops também tem atraso. De quanto, Alan? Varia muito. Mas vamos dar um número aqui: 50 nanosegundos. Ou seja, do momento onde o sinal entra no flip-flop até quando ele sai, nós temos 50 nanosegundos de atraso, tá? Bem, então, esse sinal na saída atrasou 50 nanosegundos. 50. Aí na próxima borda de descida, tá? Ele vai também continuar com 50. Não sempre 50, ou seja, essa minha saída A está atrasada em relação à entrada 50 nanosegundos. Ok. Só que observem que aqui para o meu sinal B, quem que é a entrada de clock dele? Esse cara. Esse cara já está atrasado 50 nanosegundos. Na hora que ele passa por aqui, ele atrasa mais 50 nanosegundos. Gerando quanto? 100 nanosegundos de atraso acumulado, tá? Bem, então observem, esse cara daqui, ele está atrasado 50 desse, que está atrasado 50 desse. Então o atraso acumulado aqui é de 100 nanosegundos. Por quê? Aí, poxa, aqui, para o sinal que está aqui, ele passou por esse cara que atrasou 50 e por esse cara que atrasou 50, gerando um total de 100. Agora imagine esse cara daqui, perdão. Esse cara teve que contabilizar o atraso desse, mais o atraso desse, mais o atraso desse. 150 nanosegundos. Ok, tudo bem. Professor, de quanto que é seu período de clock? 1000. Poxa, 1000 nanos de 50? De boa, beleza. Também concordo, tá tranquilo na maior parte das vezes, 99% das vezes tá tranquilo. Agora,
imagina que nós aumentamos a frequência de entrada, sua entrada ficou mais rápida, tá? Ela foi para 100 nanosegundos. Ou seja, na hora que ela desceu, atrasou 50. Dessa daqui para essa daqui, atrasou mais 50. E dessa daqui para essa daqui, 2 estágios, mais o estágio dele, 150 nanosegundos. O atraso foi maior do que o período. Cara, aí a gente entra numa tragédia grande. Por que uma tragédia grande? Observa. Então, aqui eu tenho 0, 0 dá 1. 1, 0 e 0. Perdão, 0 e 0 dá 0. 1, 0 e 0 dá 1. 0, 1 e 0 dá 2. 1, 1 e 0 dá 3. 0, 0 e 1 dá 4. Ou seja, apesar do atraso, ele ainda está contando. Agora observem aqui, 0 com 0 dá 0. Aqui, gente, bem, eu já tive uma transição aqui, bem no meio. A gente não sabe se conta daqui ou daqui, mas vamos contar bem no pulso de descida. Então aqui está valendo 1, 0 e 0. Ok, aqui no pulso de descida, 0, 0 e 0 dá 0. Bem no pulso de descida aqui dá 1, 0 e 0 dá 1, beleza. Aqui bem no pulso de descida já deu 0. Aqui ficou indeterminado. Que azar o nosso, tá? Já deu problema. E aqui 0. Agora olha aqui de novo. Deu outro push de descida. 1, 1 e 0. Deu 3. Então deu 0, 1, depois foi para 3. A contagem estragou todinha, gente. Todinha. Todinha mesmo, tá? Opa, as coisas estão caindo aqui. Mas, enfim, não pode. Por isso que a gente chama ele de contador assíncrono, que não existe um sincronismo muito grande nesse procedimento, tá, de contagem. Isso é horrível. Ele não é legal. O que nós fizemos para compensar isso? Redesenhamos as arquiteturas dos contadores, de tal maneira que agora a gente tem que projetar um circuito aqui, que vai colocar nessa caixinha preta, né, que eu chamei aqui de circuito combinacional. E observem que agora a entrada de clock, qual que é a grande diferença? O clock de 1 era o estágio do anterior, ou seja, o clock desse era a saída do anterior. Agora não. Observa que o clock chega igual para todo mundo. Então, o clock desse cara é exatamente o clock desse. Eu não tenho que pegar o clock no estado anterior para colocar nesse daqui, tá? E isso daí é muito interessante, é fantástico. Ótimo. Só que eu criei uma dinâmica um pouco mais complexa. Agora, esse circuito, ele vai ter que identificar qual que é o valor de J e de K para cada um dos flip-flops. Observem, cada um dos seus flip-flops, esse circuito agora tem que falar, olha, eu estou lendo a sua saída, por exemplo, você está no valor, aqui são 4, né? Então de 4 vai de 0 até 15. Você está no valor 8 binário. O que é 8 binário? 1, 0, 0, 0. Então, observe, as saídas dos flip-flops indicam para ele quanto que está esse contador. Na hora que chega um pulso de clock para esse circuito, ele fala, quanto que é meu estado atual? 8, porque esse cara vale 1, 0, 0, 0. Então, quais são os valores de J e K que eu tenho que colocar para cada um dos flip-flops para ele ir para o meu próximo estado, que é o 9. Então, agora, essas entradas J e K de cada um dos flip-flops, elas são dinâmicas, elas têm que ser dinâmicas, elas mudam. Antes, elas eram o quê? Todas elas eram colocadas o quê? Só ligada no VCC. Era uma ligação muito mais simples, porém inconveniente devido a esse acúmulo de atrasos. Então, observem, a ligação a ser feita agora é essa, tá bom? Falta-nos definir qual que é o circuito que a gente coloca aqui dentro. E é isso que a gente vai tratar, tá? Daqui para frente. Bem, vamos pensar só em circuitos incrementais, que contam tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tá? Só incremental, ok? Para circuitos incrementais, o cara colocou uma tabela de contagem de 0 até 15 e começou a olhar para a tabela e falou o seguinte, poxa, o A, toda
toda hora é troca, ele comuta. Então, se ele comuta, vamos pegar o flip-flop A, JK, sempre liga no VCC, tá bom? Sempre, sempre, sempre. O primeiro estágio é ligado JK no VCC. Então, aqui a gente entende isso olhando que o A realmente ele sempre comuta. Já observem que o B, ele comutou aqui, ó, de 0 para 1. Quanto que estava valendo A? 1. Ó, de 1 para 0, quanto que vale A? Observe a dinâmica aqui, ó. Aqui ele também comutou. Antes dele comutar, quanto que vale A? 1. Comutou de novo? Ah, então ele falou, poxa, então quando A vale 1, eu vou pegar o A e vou ligar na entrada JK. Ou seja, toda vez que A valer 1 e aqui chegar um pulso de clock, esse cara vai comutar. Ótimo. Regra também, sempre, sempre. O segundo estágio, ele liga no anterior, mas observem que o clock aqui, pessoal, ó, observem o clock aqui, ó. Ele é igual para todo mundo. Ou seja, na hora que chegar um pulso de clock aqui, se o A valia 1, aqui vai valer 1 e 1, ele vai comutar. Ótimo. Só olhando para a coluna B, que é o segundo estágio. Agora, olha a coluna C, que é esse flip-flop daqui. Observem que daqui para cá ele comutou, daqui para cá ele comutou, daqui para cá ele comutou, daqui para cá ele comutou. Daqui para cá ele comutou, o que tinha nos estágios anteriores? Ambos valiam 1. Daqui também para cá ele comutou, ambos valiam 1, comutou, ambos valiam 1. Então ele falou, poxa, esse cara vai comutar, ou seja, eu vou colocar 1 e 1 aqui, quando os dois estágios anteriores valerem 1 e 1. Então, é essa ligação. E a mesma coisa com D. Olha, comutou aqui. O que tinha nos estágios anteriores? Quando todos valem 1. Então, qual que é o segredo para montar um contador síncrono incremental? Primeiro estágio, liga JK no VCC. Segundo estágio, liga no anterior, no primeiro, nessa forma de ligação. Os estágios próximos, você vai pegar eles, vai pegar todas as saídas dos anteriores. Saída A, saída B, tá aqui o B, aqui, ó, saída B. Saída C, interliga para a porta E, ou seja, ele vai comutar quando todos os estágios anteriores forem 1. Ou seja, esse daqui, essas portas lógicas e essa ligação, essas portas lógicas, esse circuito combinacional, para um contador síncrono incremental. Por favor, daqui a pouco a gente vai mudar isso, tá? Então anota aí no seu cantinho, para contador síncrono, o esquema de ligação sempre é esse. Pronto, acabou e morreu. Ele não sofre desse problema aqui de atraso, tá? Que o contador assíncrono não tem. Por quê? Porque, como a gente viu, a entrada de clock dele agora é compartilhada igualmente entre todos. Alan, beleza. Aqui eu tenho, sei lá, 4 flip-flops. 4 flip-flops eu conto de 0 até 15. Cara, e se eu não quiser contar de 0 até 15, eu quiser contar de 0 até 9, tudo bem. O que a gente faz aqui agora? A gente vai introduzir os contadores que contam ou param antes de chegar no final da contagem. Por exemplo, um cara de 4 bits, 4 flip-flops, tem que contar de 0 até 9. Nesse caso, a gente tem que inserir uma porta aqui. Essa porta depende do valor que você quer parar. Alan, eu quero parar em 9. Beleza, você quer parar em 9? Então você vai colocar uma porta aqui que identifica o valor 9 ou o valor 10. Daqui a pouco a gente deixa isso aqui um pouco mais claro, tá? Por quê? Porque depende da natureza desse clear. Vamos supor que esse clear seu seja do clear do tipo assíncrono. O que é clear assíncrono? Assíncrono, que tipo, chegou o comando para ele, ele zera na hora. Então, esse valor aqui tem que ser 10. Tem que ser o 10 em binário, tá? Como assim o 10 em binário? Gente, o que é o 10 em binário? O 10 em binário, deixa eu colocar aqui. 10 em binário é isso aqui, ó. Ixi, calma aí. Esse é o 10 em binário. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama, geralmente a gente tem abordado aqui nessa disciplina, né? A, B, C, D. Então eu tenho que pegar, é porque aqui eu tô só com 3, ó, esse é o A,
essa saída daqui, esse é o B, essa saída, esse é o C, essa saída. Aqui imagina que tem um quarto aqui, que é o D, tá bom? Aqui, beleza. Aqui tem a porta lógica dele, que eu não vou desenhar aqui, mas aqui tem A, B, C, e aqui tem a entrada na JK dele. Eu tenho que ligar nesse cara daqui o valor, para toda vez que chegar no valor 10 binário, o que é 10 binário? É quando aqui se apaga, que vai virar D, e aqui vai virar o quê? B. Ou seja, na hora que esse cara valer 1 e esse cara aqui valer 1, ou seja, no valor 10, ou seja, aqui vai valer 1, aqui vai valer 1. Então, automaticamente aqui vai valer 0. Na hora que entrar 0 no clear, o que vai acontecer? Ele vai zerar. Ou seja, então foi para 0, foi para 1, foi para 2, foi para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em todos esses valores, aqui está saindo quanto? 1. O que 1 faz com o clear? Nada. Não está resetando ele. Mas na hora que ele sai do 9 e entra no 10, aqui não está valendo mais 1. Aqui agora está valendo 0. O que ele faz? Reseta. É isso aqui, ó. Aí na hora que ele vai para o 10, ele começa a ameaça de alguns nanosegundos muito pequenos. Ele fica no 10, mas logo em seguida ele é resetado. Ó. Todo mundo aqui é resetado. Ele sendo resetado, acaba que a gente nem vê o valor 10. Então a gente vê ele contar de 0 até 9. Por quê? Porque o nosso clear aqui, a gente está considerando que o nosso clear ele é assíncrono. Assíncrono. Ou seja, mandou o comando, ele reinicia na hora. Agora, se for um clear síncrono, o que é um clear síncrono? É um clear que eu tenho que chegar o comando 0 para ele, e junto com o comando 0, ele vai esperar a próxima borda, no caso aqui, borda de descida, a próxima borda de descida para ele resetar. Então aqui não seria mais o valor 10 que eu tenho que colocar aqui. Aqui teria que ser o valor 9. Porque na hora que chegar o valor 9, em binário, o que seria o valor 9 em binário para nós? Tá? Seria B e A. Então, eu teria que pegar essa saída aqui do meu flip-flop e ligar aqui, e essa saída aqui, ó, do A e ligar aqui. Ou seja, na hora que chegar o valor 9, ele solta 0. Só que o 0 ainda não é suficiente para resetar a minha saída e reiniciar a contagem. Eu ainda tenho que esperar a próxima borda de descida. Aí, na hora que a próxima borda de descida acontecer, esse cara já está valendo 0, então ele vai lá e reinicia. Isso se o seu clear for síncrono. Se for assíncrono, é o valor 10. Então, fica esperto, porque o tipo de clear que você escolheu para o seu flip-flop determina qual que é o valor que você tem que colocar aqui para gerar o seu pulso de gatilho, tá? Ou de spike ou de glitch, que é esse pulso daqui, que é o pulso que a gente utiliza para resetar a sua contagem, para permitir que ela não vá até mais o fim. Você não quer mais que ela vá até o fim agora. Você quer parar ela antes. Aí por isso que a gente utiliza o clear para essa finalidade, ok? Se ficou em dúvida, pausa o vídeo, volta, tenta entender. Se ainda assim não entendeu, procura o nosso livro-texto. Lembrando o nosso livro-texto aqui. Os slides aqui são longos, tá? Mas vamos lá. Nosso livro-texto é esse cara daqui, tá bom? Tem a versão mais nova dele, pode pegar a 11ª, 12ª edição, tem várias outras edições dele. Fica à vontade. Lá explica tudo direitinho. E se mesmo assim não entendeu, você vai procurar o professor, porque ir para a prova sem entender isso daqui é suicídio. Bem, aqui, mais especificamente, eu tenho o meu diagrama de transição de estados, ou minha máquina de estados, agora alterada. Por quê? Porque agora ele não está chegando até o final da contagem. Ele vai em 0, depois vai para 1, 2, 3, 4. Na hora que chega em 5, ele fica em 5. Só que de 5 depois ele reinicia a contagem. Ele reinicia a contagem. Tá bom? Ele vai para 0, 0. Observem que ainda pode existir a possibilidade de ter o circuito, o estado 6 e o estado 7. Por quê? Quando você liga o seu circuito eletricamente, quem garante que todas as suas saídas são nulas? Ninguém garante que todas as suas saídas são nulas. Pode ser que elas sejam um 1, pode ser que elas sejam um 0.
Então, toda vez que você energiza seu circuito, pode ser que, por algum momento, ele caia nesse estado, e logo depois, no primeiro pulso de clock, ele volte automaticamente para o estado inicial dele. Ou pode ser que ele comece nesse estado aqui também. Existem formas, tá bom, da gente controlar em qual valor a gente quer que o nosso circuito inicie. Posso mostrar isso mais à frente, mas utilizando um simples capacitor e um resistor e conhecimentos básicos de circuitos elétricos 1, a gente pode mostrar como é que isso funciona acionando o preset e o clear. Mas por hora eu acho que não faz sentido. Só você entender isso daqui. Por fim, aqui eu tenho uma máquina de estados, né, bem mais genérica. Essa daqui, ela mostra o conceito de máquina de estados e seus estados para uma aplicação de contador de moedas de estacionamento. Então, observem que a gente define um estado inicial, ou seja, 0 centavos. Aí, se a pessoa vai lá e deposita uma moeda de níquel de 5 centavos, ou de dime prata, né, que é 10 centavos. Então, aqui está falando, ó, se a pessoa depositou uma moeda de 10 centavos, aqui, ó, dime 1, níquel 0. Níquel é 5 centavos, dime é 10 centavos. Se ele deposita de 10 centavos, ele vai para um estado que chama 10 centavos. Se a pessoa insere uma moeda de 5 centavos, ele vai para um estado que 5 centavos. E se naquele estado de 5 centavos o cara não deposita nada, ele continua no estado de 5 centavos. Se no estado de 5 centavos a pessoa deposita mais uma moeda de 5 centavos, ela vai para o estado de 10 centavos. Então, observem que esse negócio de depositar moeda é um circuito que identifica se a moeda é de 5 centavos ou de 10 centavos. Então, toda vez que esse circuito solta 1 ou solta 0, ele vai para esse estado. Tá? Aqui no estado de 10 centavos, se ele não depositar nada, continua nisso. Tá? Se ele não fizer alteração ou tirar o dinheiro, também continua nisso. Se ele depositar 10 centavos, vai para o estado de 20 centavos. Tá bom? E aqui libera o estacionamento, por exemplo. E logo depois que liberar o estacionamento, tá? Ele dispensa o dinheiro e volta para o estado inicial. Ou seja, com 20 centavos ele libera o estacionamento do cara, imprime o cartão e tchau, vai embora. Se o cara está no estado de 10 centavos e deposita mais uma moeda de 5 centavos, ou seja, aqui no estado de 10, a pessoa poderia depositar uma moeda de 10 centavos ou de 5 centavos, ou não deposita nada. Se não deposita nada, ele continua nesse. Se deposita de 10, ele vai para esse. Se deposita de 5, ele vai para esse. E quando deposita de 5, ele libera o estacionamento, não libera troco. Aquele liberou o estacionamento e liberou troco, tá? E volta para o estágio inicial de contagem. Você estava no estado de 5 e depositou a moeda de 10. Então, aqui eu prevejo todos os estados possíveis e quais são as entradas que modificam os estados e para qual estado ele tem que ir segundo aquela entrada. Por isso que é um conceito muito importante. Olhem para essa figura, tentem absorver o conteúdo dela, tá? Dá uma parada em silêncio, na calmaria aí da tua casa, e tenta entender com muito carinho, porque essa é uma ideia, embora básica, é uma ideia muito importante para a gente tentar organizar um sistema, tá? Em estados muito bem definidos, ok? E mais à frente a gente vai tentar resolver mais exercícios para ficar claro esse conceito daqui. Bem, aqui nós temos um pequeno exercício, tá? Depois a gente vai para o contador decrescente, carga paralela e eu paro. Esse pequeno exercício aqui ele só fala assim, ó, me conta quais são os contadores e a frequência. Esse cara, a priori, ele é de 4 bits. Então, se é 4 bits, você vai contar de 0 até 15. Só que aqui, eu coloquei essa porta NAND para resetar a contagem. E essa porta NAND, ela está com o valor BCD. Então, quando ela valer 1, 1, 1, aqui ele não colocou A. Então, você não colocou A porque o A vale 0. Que valor que é esse daqui, pessoal? Esse daqui é o 14. Esse aqui é o 14, tá? Ou seja, quando eu tiver o valor 14 aqui, ele manda reiniciar a contagem. Eu estou supondo que o clear aqui é assíncrono, tá? Então, em resumo, esse cara conta de 0 a 13. O módulo dele é 14. Ah, 14, ok? Isso significa dizer que se o cara está injetando uma forma de onda de 30 kHz aqui na entrada, a minha saída D
nesse ponto aqui, se eu for puxar ela, eu tenho 30 quilo dividido pelo módulo do meu contador, tá? De 0 até 13 são 14. Não sei quanto que dá isso daqui, não, mas deve estar próximo de 2 kHz. Tá bom? 2 kHz, tá? Bem, continuando, vamos agora os contadores decrescentes. Lembrando que esse daqui era um contador crescente. Olha, observe que eu peguei aqui. Melhorar aqui. Observe que eu peguei aqui, ó, saída A, nesse cara entra A, B, nesse cara entra A, B, C, ou seja, saídas não invertidas. Os contadores decrescentes, o esquema de ligação é o mesmo. Primeiro estágio, JK ligado no VCC, tá? No anterior, eu pego a saída do anterior, mas olha qual saída que eu pego. Pego a saída barrada. E nos terceiro estágio em diante, eu tenho que ter ligar todas as saídas passadas por uma porta N, uma porta E, uma porta END. Só que eu pego as saídas barradas. Isso daqui me gera formas de ondas invertidas, naturalmente. E utilizando as formas de ondas invertidas, eu tenho um processo também invertido, que ao invés de ser uma contagem incremental, passa a ser uma contagem decremental. Então, tanto incremental quanto decremental não tem muito erro. A arquitetura é a mesma, é só a saída que a gente pega. E a gente pode ter os dois no mesmo CI. A gente pode ter um circuito aqui que controla se vai ser um processo de contagem incremental ou decremental. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui? Nesse CI eu deveria ter agora um pino, que eu vou chamar de up ou down. Nesse pino eu tenho que colocar 0 ou 1 para contar se meu CI vai incrementar ou decrementar. Tá? Aqui nós temos o nosso contador, 3 bits. A, primeiro estágio, JK ligado no VCC. Segundo estágio, agora observem que no segundo estágio eu não deveria ligar ele no A ou no A barrado, dependendo se era incremental ou decremental. Então vamos olhar aqui. Bem, vamos supor que ele seja incremental. Up não está com a barrinha, down está com a barrinha. Down significa decremento, então ele está falando que se eu colocar um 0 aqui, eu vou colocar decremento, se eu colocar um 1 aqui, é um incremento. Bem, eu quero fazer um incremento, então vou colocar 1 aqui. 1. Quando eu coloco 1, eu estou habilitando essa porta, tá bom? Isso aqui vale 1, aqui vale 0. Quando eu coloco 0 aqui, eu estou matando a porta 3. Ou seja, a 3 morreu, a 1 habilitou. Então, ou seja, o valor que está aqui passa para cá. Como essa aqui morreu, então aqui, ó, A end 1 pelos teoremas dá o quê? A OR 0 vai dar o quê? A. Então, é como se eu tivesse pegado esse meu sinal e ter feito essa ligação aqui, ó, A. Agora, se eu tivesse feito um decremento, aqui eu teria colocado 0. Quando eu coloco 0, eu matei essa porta, matei essa daqui também, essa daqui alimenta esse. Mas observe, eu mato essa porta, que aqui liga os estágios anteriores não barrados. E 0 aqui inverte, dá 1, então eu habilito essa porta e habilito essa porta. Observem que a porta 3 e 4 são as portas que pegam os estágios anteriores, observe, ó, o estágio anterior ao C é o A e o B, só que barrados. Estágio anterior ao B é o A barrado. E aí, como essa porta aqui morreu, aqui vale 0. Aqui vale 1. Então, A invertido end 1 vai dar invertido. A invertido OR 0 vai dar A invertido. Então, é como se eu tivesse pegado e feito essa ligação daqui. Tá? Então, através desse arranjo daqui, a gente consegue, utilizando um pino, dizer para o seu circuito se ele deve incrementar ou decrementar. E por fim, antes da gente concluir essa aula, falta só mais esse conteúdo aqui, tá, pessoal? Contadores com carga paralela. Nós mostramos aqui como eu faço para parar uma contagem até um determinado valor. Mas não mostramos como que eu faria para iniciar de um determinado valor. Por exemplo, eu falei assim, eu quero contar de 0 até 5. Beleza, posso contar agora de 0 até qualquer valor. Mas se eu não quiser,
agora começa a contar a partir de 0. Se eu quiser contar de 2 até 5, por exemplo, eu quero começar em 2. Também tem jeito, tá? Aqui eu tenho o meu contador de 3 bits. Observe a configuração dele, JK ligado no estágio anterior, por uma porta aí. Então, a gente vê aqui que é um contador incremental, no caso da figura que está ilustrando aqui o processo. Só que ele fez essa ligação de portas lógicas aqui agora, ó. Essas 3 mais essas inversoras. Então, aqui ele adicionou essas portas. E adicionou um comando, que é o de inicializar, só que a gente não chama de inicializado, como falou, a gente chama de carga paralela, tá? Parallel load, carga, load. Vamos chamar só de load mesmo. E observem que tem a barrinha aqui, então ele é ativo baixo. Ou seja, toda vez que eu colocar um 0 aqui, ele vai pegar os valores que estão aqui de inicialização. Esses valores eu que coloco. Então, se eu quero que ele comece com o valor 2 em binário, o que é 2? 0, 1 e 0. Tá? Esse é o valor 2. Então, tem que colocar o valor 2 aqui e tem que colocar o comando 0 por um determinado instante de tempo, esse tempo aqui, para ele carregar. Então, vamos supor que eu coloquei 0 aqui. Na hora que eu coloco 0, eu estou colocando 1. Coloquei 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Aqui também está entrando 1, aqui está entrando 1 e aqui está entrando 1. Ok, aqui, como eu disse, é 0, 1 e 0 para o meu exemplo hipotético. Aqui vale 0, então 0 end 1 vai dar 0, inverte 1, 1 não vai fazer nada. Aqui valia 0, inverte, vai dar 1, tá bom? 1 end 1 vai dar 1, inverte 0, acionou o clear. Ou seja, o 0 que estava aqui não fez nada no preset e acionou o clear. Mas ele só fez isso porque eu tinha um 0 aqui permitindo, ou seja, essas entradas aqui que eu estou marcando com o mouse, elas só são habilitadas quando o cara colocou o comando, quando a pessoa colocou o comando aqui de leitura paralela. Aí, se aqui eu tenho 0, ele não vai fazer nada com o preset, mas ele vai acionar o clear. Nesse caso, eu tinha um 1. Então, 1 entra aqui, aí vai ficar 1 end 1 vai dar 1, inverte 0. Ou seja, o 1 que está aqui vai acionar o preset. Ou seja, se aqui tinha 1, a entrada, a saída dele vai valer 1. Tá? Ele vai... E não vai fazer nada com o clear. Ou seja, o 1 que hipoteticamente possa estar aqui ou aqui, o 1 aciona o preset, o 0 aciona o clear. Ou seja, os valores que estão aqui, logo após eu dar o load, eles vão estar aqui nas saídas. Eles vão ser carregados, tá? Através desse mecanismo daqui. Beleza? Pessoal, explicação simples, tudo tem lá no livro. Se não entendeu aqui, procura o livro. Se não entendeu também no livro, procura o professor. Mas o que nós temos para hoje é isso. E na próxima aula, a gente vai mostrar os circuitos. Como assim os circuitos? De repente, o pessoal simplesmente pegou os flip-flops, pegou essas ligações dessas portas lógicas para fazer o load, dessas portas lógicas para fazer tanto incremento quanto decremento, e pegou toda essa circuitaria que eu mostrei aqui, encapsulou em um único circuito, tá bom? Que são esses circuitos aqui, o 160, 61, 62, 63, assim sucessivamente. É com esses caras que nós temos que aprender a mexer. É com eles. Tudo isso que eu mostrei antes foi só para ilustrar como que é o processo, de que maneira foi feita, tentando dar uma perspectiva histórica de evolução. Mas o fato é que no dia de hoje a gente utiliza esses contadores. Na prova, você não vai sair colocando essas portinhas lógicas aqui para mim. Você vai utilizar, são esses CIs contadores, tá bom? Então já fica já adiantada essa questão daqui. E todo esse processo aqui de explicação foi justamente para tentar colocar na tua cabeça, ou pelo menos esclarecer o básico, de como se deu esse processo. Desde o início da contagem assíncrona, para depois a contagem síncrona, para o processo de carga, de reset para clear, né? O processo de incremento, processo de decremento e por aí vai. E por hora é isso. Obrigado pela atenção de todos.